Bom, a ideia é a gente bater um papo sobre sair do que a gente está acostumado, a indústria 3.0, para uma indústria totalmente conectada, né? E assim, a gente tem percebido isso porque propriamente no final de 2019, o Brasil lançou um plano nacional de internet das coisas, né? Então, o intuito principal disso, na verdade, é que pelas oportunidades que a gente possa ter, com a ideia de melhorar a qualidade, a tal da eficiência fabril, né, a gente possa transformar a nossa produção em uma coisa muito mais rentável para o dono da planta e muito mais customizada para o cliente que vai consumir aquele produto, né? Então, essa é a ideia principal dessa transformação digital. E o ponto importante é que o Brasil também já está participando disso. Acho que meio do ano de 2019 foi lançado esse plano diretor. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele, mas a ideia é que a gente possa entender um pouquinho sobre isso. Bora lá. Então, vamos lá. Bom, aqui uma pequena motivação desse nosso assunto, né, para a gente entender. Como eu estava dizendo, a gente teve essa criação desse plano com o intuito realmente de verificar que o Brasil ele estava passando por um momento onde as tecnologias estavam muito latentes na cabeça das pessoas, mas a gente não tinha ainda um plano que nos guiasse nesse sentido. Então, baseado nisso, foi criado esse plano diretor com o objetivo de criar algumas diretrizes que possam nos ajudar nessa jornada dessa transformação. A ideia principal, né, a ideia principal desse plano é, na verdade, melhorar a eficiência, a produtividade e, claro, e capacitar as pessoas nesse processo de desenvolvimento para a transformação digital ou para a internet das coisas. Então, esse foi o intuito principal desse plano. O plano ele está disponível no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Depois eu pus o link aí embaixo, eu vou disponibilizar a apresentação, vocês podem buscar essa informação como um todo, né? Mas eu quero mostrar para vocês algumas ideias gerais que esse plano nos mostra. Então, esses aqui são os objetivos macro desse plano. Não vou ficar lendo todos eles, porque vocês vão ter a apresentação, mas se vocês olharem o objetivo, eles me parecem bastante interessantes e bem pensados, no sentido de que eles consideram não só a melhoria da eficiência e da produtividade, que sem dúvida é uma das coisas mais importantes para a gente, mas também ele está preocupado com a capacitação e o desenvolvimento das pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, né? E bem como a integração com outros países, né? Olhando as melhores práticas e o que já foi feito até então. Então, eu acho que esse plano é bastante interessante. Resta nos saber agora como é que isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo, tá bom? Bom, aqui eu coloquei alguns slides, algumas fotos do que está contido nesse plano, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que aqui eles estão verificando que o objetivo, na verdade, é criar melhor produto, novos modelos de negócio e novos modelos de serviços, né? Então, a ideia da IoT é basicamente essa, criar essas novas oportunidades, tanto de prestação de serviço como de novos produtos. É isso que a gente vai estar querendo, né? Outra coisa importante é que vocês estão vendo aí que é uma expectativa do tamanho do mercado, ele é gigantesco. Claro que isso aqui foi feito um pouco antes da pandemia, né? Um pouco antes da pandemia, mas saiu uma pesquisa recente no começo do ano, e a expectativa é que este ano, mesmo com a pandemia, a gente tenha um mercado estimado de aproximadamente 2 bilhões de dólares, o que é cerca de 15% a 17% do que a gente viu no ano passado, né? E aqui também, vocês estão vendo quais são as principais alavancas que o plano considera, né? Que é trabalhar na indústria e no mercado agro, se preocupar com grandes populações nas cidades e, claro, criar um desenvolvimento social, estamos falando de saúde, infraestrutura, segurança para toda essa população. Esse outro slide aqui mostra que esse estudo foi dividido em quatro etapas, bastante
segmentadas, que permite que a gente vá desde o diagnóstico do nosso problema até uma forma de implementar essa nossa transformação digital. Então, o plano aparentemente foi muito bem segmentado. Como eu disse, a gente tem que esperar um pouquinho para ver como é que isso vai acontecer na prática, mas o plano existe de uma forma ou de outra. Também ele demonstra o que vai ser resolvido, né? Quais são as iniciativas, quais são os problemas e o que se espera e como se espera atingir esses objetivos. Então, passando por iniciativas, alguns planos específicos para algumas verticais específicas, sempre lembrando da visão ambiental, então isso é muito importante. Então, acho que o plano ele foi bem definido nessa situação. E aqui, eles definem 4 ou 5 frentes prioritárias onde eles acham que o IoT vai ter um grande diferencial no nosso mercado, no mercado brasileiro. Né? Então, vocês estão vendo aí que eles estão falando basicamente de a implementação dos Smart Cities, as cidades, as Smart Factories, as fábricas, na parte de desenvolvimento de saúde, na parte do agro. Então, essas são as 4 ou 5 principais frentes que o plano entende que a gente vai poder ter o melhor benefício tanto na parte dos fabricantes como na parte dos clientes, tá bom? Então, essa é a ideia principal aqui. Claro que quando a gente fala de IoT, a gente não fica resumido nessas 4 ou 5 oportunidades, né? Então, a gente fala de IoT, a gente tem a oportunidade de trabalhar em N verticais, né? Build Automation, geração de energia, saúde, claro, sem dúvida, a parte industrial, a parte de transporte, a parte de varejo, a parte de segurança pública, ou seja, essas possibilidades são muito grandes, né? Então, apesar do plano estar focado em 4 ou 5 verticais principais, a gente tem que enxergar que a gente tem uma possibilidade de atingir um mercado muito maior em relação à aplicação da internet das coisas, tá bom?